Especial. Meu nome é Alessandro Cantelli e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos ter aula de Legislação Penal Especial, Lei de Tortura, Lei 9.455/97. Pessoal, uma aula tranquila, tá? É uma lei que cai muito, é tanto incidente quanto dá para parecida com a Lei de Crimes Hediondos. Vocês vão ver que eu vou utilizar, para quem já assistiu a aula de crimes hediondos, eu vou utilizar muito a matéria de crimes hediondos, tá? Nós vamos conversar principalmente aquela questão de liberdade, se cabe fiança, graça, anistia, a posição do STF sobre indulto e tudo mais. É uma lei tranquila, certo? É de 1997, eu vou dar alguns pontos por que essa lei surgiu. Eu tenho uma grande tabela que vocês vão usar. Mas o detalhe, eu separei o material em 3 grandes partes. Parte geral, que eu vou ficar um bom tempo na parte geral. A parte especial, que é a tabela, com as 6 hipóteses de tortura. E as especialidades da lei. Vamos falar sobre o tempo, caso seja condenado, quanto tempo tu não pode fazer mais concurso público, alguns detalhezinhos específicos da lei. Mais um detalhe, eu sei que alguns doutrinadores separam em 3, 4 tipos máximos de tortura. Eu costumo fazer uma tabela de 6 hipóteses de tortura. Utilizem essa tabela na hora da prova, até porque vocês vão ver que muitos casos que noticiam por aí que é tortura, na verdade não é tortura. Então sempre que passarem um caso para vocês, vocês vão ter que tentar encaixar na tabela. Se não for uma dessas hipóteses, vai configurar outro delito. Eu não estou dizendo que não vai ser crime, eu estou dizendo que não vai ser tortura. Por exemplo, um caso clássico, uma professora, uma mãe que abusa nas formas de educação do filho. Se não comprovar a intensidade nisso, vai configurar só 136, que é maus tratos. Certo? Beleza? Aula tranquila, fácil. Se você tiver dúvida, aquele mesmo esquema, manda um e-mail para nós, que mais cedo ou mais tarde a gente responde. Certo? Beleza? Vamos para o material. Pessoal, é o seguinte. Vamos começar com parte geral, bem tranquilo. Primeiro ponto, histórico. Por que eu gosto de trabalhar com o ponto histórico? Vocês vão ver que eu vou começar a fazer algumas distinções históricas, da onde surgiu a nossa lei, o apelido dela e algumas distinções. Por quê? Caso você vá fazer um concurso, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, algum concurso que tenha discursiva, às vezes eles te cobram uma discursiva de 30, 40 linhas para você falar. Ou melhor, para você escrever. Então, se tu tem uma boa introdução na matéria, fica mais fácil para tu ganhar umas 20, 30 linhas mostrando para o examinador que tu tem conhecimento. Por isso que eu gosto de começar com histórico. Certo? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro ponto, histórico. Lei de tortura. Não anotem nada, só escutem. No mundo, certo? Antes da Segunda Guerra Mundial, ninguém se preocupava com o assunto tortura. Tortura não era um assunto discutível. Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente devido ao problema que nós tivemos com o Holocausto, o nazismo e tudo mais, o mundo passou a se preocupar com o assunto tortura. Então, o divisor de águas é a Segunda Guerra Mundial. Então, se você quiser anotar, coloque aí. Se você quiser anotar, mundialmente, a preocupação com o combate à tortura começa pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo começa a se preocupar com o assunto tortura, combater tortura. Seja ela durante a guerra, seja ela pós-guerra. Então esse é o divisor de águas, certo? Mundialmente falando. Alessandro, e no Brasil? Coloca aí, próximo ponto. No Brasil, quando surge a discussão tortura? A primeira vez que no Brasil surge a discussão tortura é na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 3º. No Brasil, o primeiro diploma legal que fala de tortura, que disciplina o assunto tortura, é a Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 3º. O que diz esse artigo? Artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Beleza? Tranquilo? Pessoal, eu vou voltar nesse ponto. Eu só quero aprofundar um pouquinho mais. Tá bom, Alessandro? Então, me falou que a tortura, o combate à tortura começou pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza, tranquilo. Antes nenhum país se preocupava com isso. Pós-Segunda Guerra Mundial começaram alguns tratados. Depois passou para nós que o primeiro diploma legal no Brasil a falar sobre tortura, de combate à tortura, foi a Constituição Federal de 88, do dia 5 de outubro de 88, artigo 5º, inciso 3º, falou em uma linha só alguma coisa sobre tortura. Beleza, tranquilo, eu volto aqui depois. Só mais um detalhe. Quais são os 2 tratados marcos de combate à tortura? Anotem, são 2, eu coloquei aqui no quadro. Ó.
é a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis e desumanas. E o segundo tratado, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Pessoal, esses dois tratados, para quem vai fazer concurso que cai direitos humanos, a leitura é obrigatória. Esses dois tratados, para quem for fazer concurso público, que cai direitos humanos, a leitura é obrigatória. Convenção contra a Tortura e outros tratamentos penais, cruéis, desumanos e degradantes. E o segundo, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Certo? Beleza? Tranquilo? Agora, passe uma régua que eu vou fazer uma construção legislativa brasileira sobre lei de combate à tortura. Vamos lá. Só para vocês terem um marco. Caso caia numa prova e peça para vocês descreverem como que a legislação brasileira se comporta frente à tortura, vocês vão começar assim, ó. Primeiro, diploma legal de combate à tortura, Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 3º. Primeira coisa. Constituição é de 88. Depois, quem vem e fala sobre tortura? Coloquem aí, o ECA. O ECA. O ECA é de 1990. A Lei 8.069 de 90. O ECA é o segundo diploma legal que vem e fala sobre o combate à tortura, no seu artigo 233. E só depois do ECA que surge a lei de combate específica da tortura, que é a Lei 9.455 de 97. Lei 9.455 de 97. A lei de combate à tortura. Pode perguntar. Só contra criança, específico. Claro, criança e adolescente, né? Criança e adolescente, até 18 anos, até abaixo de 18 anos. Agora, eu quero que vocês, por que eu estou batendo nessa tecla? Eu quero que vocês coloquem em vermelho. Em vermelho. A lei de tortura revogou o artigo 233 do ECA. A lei de tortura revogou o artigo 233 do ECA. Eu acabei de dar a resposta de uma das questões do simulado de vocês. Certo? É exatamente isso. Eu gosto de fazer essa construção histórica porque ela costuma cair na prova. E uma das questões do simulado de vocês cobre exatamente isso. Vai perguntar se o ECA, no seu artigo 233, ele ainda regula a tortura contra criança ou adolescente. Não regula mais. Agora, quem regula a tortura no nosso país é a lei de combate à tortura. Beleza? Tranquilo? Então, só para ver se nós entendemos. Vamos lá, bem facilzinho. Introdução. O histórico. Nós vimos que antes da Segunda Guerra Mundial, ninguém no mundo falava um diploma específico, não se tratava em nenhum diploma específico sobre tortura. Fácil demais. Veio a Segunda Guerra Mundial, Holocausto, nazismo, toda aquela loucura, nós decidimos criar leis mundiais de combate à tortura. Tranquilo. Nós vimos que o Brasil, o primeiro diploma legal foi a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 3º. Depois, nós tivemos o ECA em sequência, 1990, com a Lei 8.069 de 90, no seu artigo 233, regulou a tortura para criança e adolescente. Em sequência, vem a Lei 9.455 de 97, que é a Lei de Tortura, revoga o artigo 233. Beleza, fizemos uma construção histórica do ECA. Tranquilo? Vamos aprofundar. Próximo ponto. Alessandro, o Código Penal fala de tortura? Preste atenção. Quando eu abrir o ponto especialidades, eu vou discutir, nós vamos falar sobre o artigo 121, o crime qualificado pela tortura. No Código Penal, se vocês pegarem, no artigo 121, tem uma hipótese que é matar alguém mediante tortura. E eu vou ensinar para vocês uma tabela, porque são coisas distintas.
eu torturar alguém e sem querer matar. E outra coisa completamente distinta é eu querer matar, mas antes, o modo pelo qual eu vou matar é torturando, até a morte. Muda tudo. Juiz competente, competência, nós vamos ver tudo bem certinho como funciona. Até a legislação aplicada. Então, o Código Penal fala, ele fala sobre matar alguém através da tortura. Certo? Beleza? Tranquilo? Próximo ponto. Só deixa eu ver um detalhezinho aqui, se eu quero ver se eu quero falar agora da Constituição Federal ou depois. Só um pouquinho, antes de entrar no conceito de tortura. Sim, eu quero falar um detalhezinho aqui. Ó. Pessoal, abra um ponto aí. Constituição Federal e tortura. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Constituição Federal e tortura. Presta atenção. Isso aqui vai cair em prova. Olha só. Para quem foi um aluno há um tempo atrás, eu falei sobre um caso que caiu na prova do MP São Paulo, sobre a possibilidade de torturar alguém. O caso que caiu na prova do MP São Paulo era de um terrorista que a polícia torturava ele para descobrir onde é que estava a bomba. E como foi cobrado na prova oral do MP São Paulo, eu acabei, depois indo atrás estudar, e encontrei o livro de onde eles tiraram essa teoria. Então eu vou dar esse ponto e vou abrir esse tópico. Alessandro, se aprofundar muito, para aluno que for fazer prova mais simples, uma FEPESMA e OBV, é muito difícil isso aqui cair. Agora, para quem for fazer prova CESP, é uma teoria boa para saber, certo? Então vamos lá com muita calma. O artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 3º, diz o seguinte: ninguém será torturado. Está aqui, ó. Olha só. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Beleza, vamos lá. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Existe direito absoluto na Constituição Federal? O que é um direito absoluto? É um direito que não comporta exceção. Então, bem com calma. Bem fácil isso. Para quem já teve aula de constitucional, fica fácil. Agora, para quem não teve, vamos com calma. O direito à vida é um direito absoluto? Por que eu falo vida? Porque vida é o primeiro direito que nós temos. Se tu não tem vida, tu não discute religião, educação, saúde, direito a votar, não discute nada. Então, primeiro tem que ter vida. Vida é um direito absoluto? Não. Porque nós temos pena de morte. Então, a primeira regra que nós temos que ter: vida não é um direito absoluto. Mas agora vem a segunda pergunta. Existe algum direito absoluto na Constituição Federal que não comporta exceção? Existe. Quais são os direitos absolutos que nós temos? Anotem aí. Direitos absolutos. O primeiro, o direito de não ser torturado. É um direito absoluto. Ele não comporta exceções. O direito de não ser torturado é um direito absoluto. Ele não comporta exceções. E daí vocês vão colocar uma frase clássica. Olha só. Me mate, mas não me torture. É exatamente isso. O Estado pode te matar. Pena de morte, no caso de guerra declarada. Mas o Estado não pode te torturar. Ponto. Lembrem sempre dessa frase. Me mate, mas não me torture. Essa é a regra. Segundo direito absoluto. Nós temos mais um direito absoluto, pessoal. Isso aqui vocês vão aprender em direito constitucional. O direito de brasileiro nato não ser extraditado. O direito de brasileiro nato não ser extraditado. Daí deve ter algum aluno em casa pensando: não, espera um pouquinho, Alessandro, isso mudou o ano passado. Teve uma decisão do STF, o ano passado, que o jornal publicou, dizendo que o STF autorizava uma brasileira nata a ser extraditada, que era o caso daquela brasileira que tinha conseguido cidadania americana e tinha matado o marido e fugiu. Pessoal, lá no julgado, até eu me lembro que eu estava dando aula quando tinha dado essa decisão e teve um aluno que falou: não, professor, agora tem uma exceção. Eu fui ler o julgado. No julgado lá, o ministro deixa bem claro, ela não é mais brasileira nata. A partir do momento que ela adquiriu, ela já tinha o green card, assim mesmo ela adquiriu a nacionalidade americana sem ninguém impor para ela, ela abriu mão da brasileira. É uma questão lógica. Por isso que ela foi extraditada.
Até porque os Estados Unidos comunicou, olha, eu estou pedindo que vocês mandem ela para cá porque ela é americana. E o Brasil, não, pera um pouquinho, desde quando ela é americana? Não, ela, aqui ó, cidadania americana. Por isso que ela foi mandada para lá. Então não quebrou a regra. Brasileiro nato não pode ser extraditado. É o segundo direito absoluto que nós temos. Beleza? Tranquilo? Fácil? Agora vamos lá. A teoria que caiu no MP. Anotem aí. O nome da teoria é cenário da bomba relógio. Cenário da bomba relógio. Cenário da bomba relógio. Esse é o nome do autor. Esse francês aqui, ele tem um livro, tá? Um romance, que é de 1960, sobre a ocupação brutal francesa na Argélia. E nesse filme, que é um romance, olha só, no filme eles contam a história de um terrorista que ele instalou uma bomba e vai explodir a cidade. E a polícia pega o terrorista e ele não quer contar onde está a bomba. E a única forma de conseguir o resultado é torturando ele. Na prova do MP, os examinadores pediram, é possível torturar para conseguir essa resposta? Na verdade, eles queriam que vocês fizessem uma ponderação de princípios. Isso é direito constitucional puro. Ponderação entre o princípio do direito de não ser torturado de uma pessoa sobre o direito à vida de várias pessoas. Eles queriam fazer uma ponderação. E na prova de MP São Paulo, eles falaram sobre um avião com uma bomba e o terrorista aqui embaixo sabia como desativar. Pessoal, é o seguinte. Na prova de MP, o examinador queria que dissessem que não é um direito absoluto, que podiam torturar e tudo mais. Tá? Mas isso é a posição daquele examinador. Tá? No caso concreto, o Brasil não tem exceção. Olha, mas se acontecer isso, bom, se acontecer isso, depois a gente pensa o que fazer na hora. Isso é de menos. Agora, nós não podemos abrir precedente. Isso é abrir precedente. Dizer que nós achamos um motivo para, não, mas ó, tem uma justificativa, os meios justificam, não dá. Então, cuidem, no Brasil não mudou. Não mudou. Certo? Então, cuidem com essa teoria. No Brasil, continua pacífico. 2 direitos absolutos. O direito de não ser torturado. Lembrem da frase, me mate, mas não me torture. E o segundo, o direito de brasileiro nato não ser extraditado. Beleza? Tranquilo? Fácil demais, né? Vamos lá. Continuando. Conceito de tortura. Alessandro, o que é a tortura? Presta atenção. Primeira observação. A nossa lei não traz o que é tortura. Olha só. A nossa lei não traz o que é tortura. Ela diz no que constitui tortura. Alessandro, mas o que é tortura? Nós temos a Convenção de Combate à Tortura, que ela traz um conceito. Então, assim, se a tua prova for cair direitos humanos, esse conceito vai ter que saber. Só que preste muita atenção, olha só. Aqui que diferencia candidatos. Esse conceito não se aplica no Brasil. Porque vocês vão ver que esse conceito tem uma peculiaridade. A tortura, no Brasil, a lei de tortura é diferente de qualquer país do mundo. Por quê? No Brasil, pense só. Em qualquer país do mundo, a tortura ela funciona assim, ó. É sempre o sujeito ativo, sempre é funcionário público. É sempre um servidor público, sempre nos outros países do mundo. É sempre o Estado torturando. Não existe tortura de particular contra particular. No Brasil, não. No Brasil, todo mundo pode torturar. Pode ser servidor público, pode não ser, pode ser particular contra particular, servidor público contra servidor público, não interessa. No Brasil, eles dizem o que constitui a tortura. E eles não vinculam ao agente público. É uma coisa que só tem no Brasil, igual jabuticaba. Só no Brasil tem. Beleza? Tranquilo? Eu vou ler o conceito para vocês, porque nós usamos esse conceito na nossa lei.
Mas nós não pegamos esse conceito por inteiro. Olha só o conceito. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, nós aqui não chamamos de agudo, nós chamamos de intenso, agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, sim, nós também é só doloso, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações, nós temos o tipo de informações, confissões, que é para nós a mesma coisa, castigá-lo, nós temos essa hipótese, por ato cometido de intimidar ou coagir. Nós temos a tortura, racismo e religião, que nós vamos ver. Essa pessoa ou outra pessoa, ou por qualquer motivo baseado em discriminação, a qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público. Eles vinculam a agente público, nós não. Aqui pode ser pai, mãe, professora, babá, ou outra pessoa no exercício de função pública. Nós não. Pode ser fora da função pública. Ou por sua instigação, ou com o seu consentimento, ou aquiescência, que é a tortura por omissão, que nós vamos ver também. Não se considera como tortura as dores e os sofrimentos consequências unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. No Brasil, nós não utilizamos esse conceito por inteiro, não. Nós utilizamos parte dele. Vamos ler o nosso artigo primeiro e depois eu vou começar uma tabela bem grande para a aula de hoje. Vamos lá. Constitui crime de tortura. Vocês vão ver que no Brasil a gente separa assim, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. E coloca. Obter informações, provocar omissão ou ação criminosa, razão de discriminação. Depois, submeter alguém. Hipóteses. O que eu fiz? Eu peguei o inciso primeiro, inciso segundo, parágrafo primeiro e parágrafo segundo e criei uma tabela. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com essa tabela. Eu vou abrir um por um e vou colocar sujeito ativo, sujeito passivo, finalidade, dolo, tal e resultado. De todos os tipos. Nós vamos abrir um por um. Quando nós acabarmos de analisar todos os tipos, eu vou começar a dar casos. E nós vamos tentar encaixar. Lembre, se não encaixar todos os requisitos, não configura tortura. Configura qualquer outra coisa. Não, tortura não vai configurar. Constrangimento, lesão corporal, qualquer outra coisa. Menos tortura. Beleza? Tranquilo? Vamos para a tabela. Que vocês vão anotar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Antes de ir para a tabela, só um pouquinho. Sim, só um pouquinho, antes de acabar. Qual o bem jurídico tutelado? Dignidade da pessoa humana, integridade física e psíquica, que nós vamos falar sobre tortura psicológica, certo? Lembrar que isso aqui nós trabalhamos na aula de hediondos. Lembre, tortura é um crime hediondo? Vamos? É equiparado a hediondo. Quais são os 3 crimes equiparados? 3T, tráfico, tortura e terrorismo, tá? Próximo, o sujeito ativo, novamente, como regra, é qualquer pessoa. Vocês vão ver, eu sei que tem doutrinador contrário, mas tem uma hipótese só de tortura, só uma, que é exclusiva de servidor público. Só tem uma. Das 6 hipóteses que nós vamos ver, só tem uma, e ainda nessa é só a parte final do parágrafo, que é exclusiva de servidor público, que é a parte de apurar. Porque quem pode investigar, que é obrigado, não é quem pode, quem é obrigado a investigar é só o servidor público. Nós, cidadãos, podemos, é diferente. A Constituição permite qualquer pessoa investigar. Nós somos livres para investigar. Claro, desde que respeitar os direitos constitucionais das outras pessoas, nós podemos investigar, sem problema nenhum. Agora, a obrigação de investigar é exclusiva da polícia, certo? E dos agentes especializados. Beleza? Antes de entrar, ponto específico. Tortura prescrição. Vamos lá, eu quero abrir um tópico específico aqui. Coloque aí. Tortura e prescrição. Pessoal, para quem já teve aula de crimes hediondos, fica mais fácil. Olha só. Na aula de crimes hediondos, eu abri uma tabela com o inciso 42, 43 e 44 da Constituição Federal. E nós falamos sobre os crimes que são imprescritíveis, certo? Estão lembrados? Vamos lá. Quais são os crimes imprescritíveis?
2. Racismo e grupos armados. Ponto. Isso não se discute mais. No Brasil, nós temos só 2 crimes que são imprescritíveis. Racismo e grupos armados. Claro, nós vimos que essa semana o Senado votou e aprovou, o Senado Federal só, não falamos nada da Câmara dos Deputados, transformar o crime de estupro em prescritível também. Como ainda não virou lei, não foi nada decidido, a gente só pode saber, e vai ter muitas críticas, já tem muito doutrinador por aí já escrevendo, que não é possível, porque esse rol é fechado, e eu também me filio a essa corrente, não dá para aumentar o rol dos crimes imprescritíveis. Beleza, tranquilo. Mas eu quero levantar eu quero explicar uma tese. Porque essa tese foi específica sobre a tortura e chegou no STF. E tem um doutrinador que vocês têm que conhecer. Anotem o nome, Valério Mazzuoli. Valério Mazzuoli. Tome muito cuidado, porque ele é um doutrinador muito bom de direito internacional, muito bom mesmo, um dos melhores professores de direito internacional que tem. E muitos doutrinadores, principalmente de bancas federais, gostam do livro dele. Gostam, professor Valério Mazzuoli. Olha a teoria dele. Tá? Não é a teoria que prevalece. E eu vou dizer para vocês qual, com todo respeito, qual o erro que eu vejo na teoria dele. Olha só, olha o que ele diz. Ele apresenta a pirâmide de Kelsen. E olha só o que ele diz. No topo da pirâmide está a Constituição Federal. Isso ninguém discute. A Constituição Federal proíbe 2 crimes que são imprescritíveis. Racismo e grupos armados. Beleza, tranquilo. Abaixo está a lei de tortura. Certo? E aqui nós temos um tratado internacional de combate à tortura. Aqui nós temos o Tratado de Roma. Esse tratado, ele diz que os crimes de tortura são imprescritíveis. Beleza. Só olhando a pirâmide, tu já olharia e diria, tá, beleza, o tratado está abaixo, automaticamente, da Constituição, não influencia. Daí ele vem e diz o seguinte, pela teoria pro-homini, o que é essa teoria? Sempre deve prevalecer o diploma legal que mais beneficia, mais protege. Logo, o diploma legal que mais protege é o Estatuto de Roma. Porque ele protege as vítimas, transformando o crime de tortura num crime imprescritível. Logo, a tortura no Brasil, desde o momento que nós assinamos o tratado, passou a ser um crime imprescritível. Essa é a teoria dele. Qual que é o problema da teoria dele? No Brasil, nós temos o nosso direito penal, lembrem o que eu falei na aula de crimes hediondos. Nós temos que proteger não a vítima. É quem? O réu. Isso é benéfico para o réu? Não. Isso é muito maléfico para ele. Lembre, nós temos que nos proteger do arbítrio do Estado. Quando eu digo para vocês que o Estado já deu a limitação mínima, ou melhor, a máxima, não cabe a nós ampliarmos. Essa teoria chegou no caso da anistia no STF. Lembra daquele caso que eu falei para vocês do MPF? Essa aqui foi a fundamentação do ministro Gilmar Mendes para não acolher a tese. O Gilmar Mendes falou, olha, eu vejo a teoria do Valério Mazzuoli, mas não é isso que o nosso país atende. Certo? Beleza? O STJ adotou essa teoria para indenizar as vítimas. Mas não vamos comentar porque isso é esfera civil. Esfera civil. A obrigação de indenizar as vítimas. Na área criminal, não cola isso. Na área criminal, prevalece a teoria de que racismo e grupos armados. Pessoal, essa vai ser a mesma teoria que vai derrubar o estupro. Essa vai ser a mesma teoria que vai derrubar o crime de estupro não ser imprescritível. Entenderam? Tranquilo? Fácil? Beleza? Tranquilo? Encerra a gravação aqui.